trabalho. Vê aí quem é hoje, se é o pastor Wagner, pastor Luiz, quem é? Muito bem, pastor Luiz, não é isso? Vamos lá hoje. Queridos, nós daqui a pouco estaremos ainda louvando mais a Deus. E o tema que nós falamos esta noite é virando a página. Virando a página, ok? 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 9. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu, ou nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos, antes de deixar esse corpo, para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, ok? Queridos, nós estaremos nessa oportunidade abordando sobre isso, virando a página. Eu creio que você está cansado de tantos jornais, de tantas notícias ruins. Eu pedi para um funcionário nosso aqui fazer um apanhado para mim, mas eu nem vou ler. De tantas pessoas que morreram desde janeiro até agora, nesse mês de maio, não é isso? 22 de maio. Eu sei que pelos números que estão apresentando na televisão, já no Covid-19, já passamos a 20 mil, não é isso? Já passamos de 20 mil, não é isso? Já passamos de 20 mil. E muitos têm medo de falar sobre a morte, porque a morte não é coisa boa. Uma pessoa que já vê um cemitério, já fica com medo de um cemitério. Vê uma cruz, fica com medo de uma cruz. Mas, na verdade, esse assunto parece não agradável. E como é que o crente vê essa perspectiva da morte? Nós vamos tratar sobre isso hoje. E eu quero dizer que atualmente está sendo veiculado, noticiado pelos meios de comunicações, inclusive pela internet, que, na verdade, nós sabemos que a morte ela é um terror. Por que a morte é um terror? Primeiro, porque Deus não criou a morte. A morte ela é resultado, ela é consequência do pecado. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que a morte passou a todos os homens, porque pelo homem veio o pecado e a morte passou a todos e todos pecaram. Então perceba que a morte ela é consequência do pecado. Ela é um terror porque ela não foi criada por Deus, ok? Então nós podemos analisar que a morte ela na verdade traz essa tristeza. Agora a sua gênese, a sua origem não é Deus. Não é Deus. Deus não criou a morte. A morte é uma consequência do pecado. Há diversas concepções sobre a morte. Alguns dizem que a palavra morte, qualquer dicionário que você pegar, no seu aspecto polissêmico, eles vão dizer que a morte é a cessação da vida natural. Outros vão dizer que com a morte se acaba tudo. Nós podemos analisar. A morte, ela é trágica. A morte, ela é horripilante. Até a palavra no seu bojo já traz essa conjectura. Inclusive, quando você lê João capítulo 11, verso 35, o versículo bem curtinho da Bíblia, lá está escrito, Jesus chorou. Jesus não chorou porque ele não pudesse ressuscitar a Lázaro, porque ele tinha e tem poder para isso.
Ele tinha e tem poder para fazer isso. Jesus chora porque ele viu o tamanho do estrago, do poder da morte na vida de um ser humano. O que a morte fazia? Por isso que Jesus chorou. Jesus chora o estrago do pecado, as consequências gravíssimas do pecado na vida de um ser humano. Se a gente analisar essa questão da morte, ela é tema de debate nas universidades, em centros espíritas, nas religiões. E nós temos diversas concepções, eu não vou falar, mas nós temos aí aproximadamente 10, 11, 12 concepções sobre a morte. Mas eu vou pontuar algumas. Por exemplo, os gregos diziam, muitos gregos falavam que na verdade a morte, ela era a passagem para que a pessoa pudesse chegar à ilha dos bem-aventurados e entrava naquele campo sagrado quando se havia justiça nessa pessoa e quando os deuses declaravam a justiça daquela pessoa. Assim os gregos, eles encaravam a morte. Se você analisar na visão hindu e na visão budista, a morte era na verdade o início de uma viagem que se processava, essa viagem quase como que infinita, diversas transmigrações, indo e vindo, indo e vindo. As pessoas dizem, fulano morreu, mas agora voltou num cachorro, voltou num bode, voltou, até que ele chegue à perfeição e entre no céu dos deuses, no paraíso dos deuses, alcançando o zênite, a perfeição plena. É assim que os budistas e os hinduístas, eles contemplam a morte. Mas o que seria a morte para Platão? Para Platão, a morte seria a libertação da alma do corpo, porque o corpo era uma prisão para a alma. Então ele via que era necessário a alma absidar-se, separar-se do corpo, e aí ela estaria livre. Ela ia vaguear para sempre na sua eternidade. Era assim que Platão via a alma, a morte. Se você pegar, por exemplo, o próprio Sócrates, como é que ele vai ver a morte? Ele dizia que a morte era como um sono. E muitas igrejas e outras seitas usaram essa interpretação de Sócrates para entender a morte como um sono. É bem claro, quando Jesus falou de Lázaro, capítulo 11, ele diz, o nosso amigo dorme, eu vou para acordá-lo. Ele estava usando ali um sentido figurado, mas a morte ela não é um sono. Eu quero logo dizer para vocês, a morte ela não é um sonho. A morte é uma trágica consequência para os que não têm Deus. É por isso que lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele diz, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para nojo e vergonha eterna. Ou seja, a morte para alguns é um desastre, é um temor, em especial para quem não tem Deus, em especial para aqueles que estão desviados, longe do caminho do Senhor. Irão ressuscitar na ressurreição do último dia, eu já preguei isso aqui, irão ressuscitar, mas para nojo e vergonha eterna. Os romanos encaravam a vida após a morte como uma realidade ou como um espelho da outra vida. Então perceba que você tem ainda a concepção dos modernos. Os modernos, nas universidades, querendo entender a vida após a morte, dizem que a morte se trata de, na verdade, uma viagem que não se acaba, uma viagem infinita. Seria isso a morte? Como é que a Bíblia trata a morte? Eu quero dizer nessa oportunidade que um dia a página será virada. Aleluia. Um dia esse temor, essa angústia, essa perplexidade da morte, ela será virada. Por quê? Porque a Bíblia, ela mostra como é a morte para um salvo. Aquele que tem a vida de Cristo, aquele que tem a palavra de Cristo, ele tem uma ideia melhor que a dos gregos. Ele tem uma ideia melhor do que a dos romanos, as do budistas, do hinduísmo, do Platão, de Sócrates. O cristão tem uma ideia da morte. A ideia da morte é que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, quando você lê 53, 54. Aquilo que é corruptível,
há de se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal há de se revestir da imortalidade. E cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Eu quero dizer a cada crente que me escuta aqui esta noite: nós vamos virar a página. A página é: a morte foi derrotada, Jesus já nos deu a vida. Oh, glória a Deus. Há tantos crentes que ainda possuem medo, ainda não viraram a página, tem medo da morte, tem medo do que vai acontecer amanhã. É claro, nós temos medo da morte porque ainda estamos nesse corpo mortal, mas a página está sendo mudada, a página vai ser virada. E sabe como é que ela vai ser virada? A minha Bíblia diz, no Salmo 116, 15: preciosa é a vista do Senhor a morte de um dos santos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas nós vamos falar sobre isso hoje, virando a página. Vamos virar essa página agora? Você quer virar comigo essa página? Você quer ter uma nova ideia? Sabe por que que hoje muitos crentes têm medo da morte? Sabe por que que muitos crentes temem o futuro? Porque a ideia que está se tendo hoje é só da pregação da teologia da prosperidade. É da teologia de que ninguém tem que morrer, ninguém tem que ficar doente. Mas não se prega a escatologia pura e bíblica sobre o que é a morte de um salvo. Quantos não estão sendo ceifados nesta pandemia? Pastores, crentes, homens de Deus, mulheres de Deus. Aí talvez você diga, eles perderam? Não. Se você pegar aquele livro História do Cristianismo, da CPAD, a Bíblia, aquele livro diz lá que tinha cristãos que quando eram colocados na arena para serem mortos, muitos deles morriam adorando e glorificando a Deus, porque sabiam que agora estariam mais perto do Senhor, porque a morte era apenas um veículo para lhe conduzir aos céus. Como você vê a morte? Quando a gente olha e fala sobre morte, é triste para quem morre sem Deus, é triste para quem morre desviado, é triste para quem morre sem o temor de Deus, é triste para quem levou uma vida de falsidade, de aparência na igreja. Se a morte bater na tua porta agora, é triste. Mas para o crente que está em comunhão com Deus, para o crente que vive em comunhão com Deus, quando ele fechar os olhos para esta vida, a página foi virada. Uma nova história começa. Oh, glória a Deus. Uma nova história começa. E vamos lá. Se você leu comigo esse capítulo 5 de 2 Coríntios, 1 a 9, você tem um homem que não tem medo da morte. Você tem 3 coisas nesse capítulo. Primeiro, um homem que não tem medo da morte. Paulo ele começa dizendo: porque sabemos que se esta nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Observem que ele usa a palavra, ele usa primeiramente o verbo sabemos. Olha aí, esse verbo oidame no grego quer dizer saber com. Esse verbo no grego ele dá a ideia de ser capaz. Por que que ele começa com esse verbo? Sabemos. Sabemos. É porque é o crente que sabe o que há no futuro. O crente que sabe que o virar da página vai revelar uma nova história. Quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, e também o capítulo 22, a nova história começa. Eis que eu faço novos céus e nova terra. Tem muita gente só mostrando covas, mostrando cemitérios, mostrando sepulcros, mostrando pessoas mortas. A história vai ser mudada. Para o crente que sabe, agora preste bem atenção, para o crente que sabe,
Paulo diz assim, porque nós sabemos. Ele usa até uma palavra de transitoriedade, uma palavra de algo efêmero. Ele usa a palavra tabernáculo. Observem bem, aí está a palavra tabernáculo. Essa palavra tabernáculo, ela fala de algo passageiro, transitório, não permanente. Ele está dizendo que nós temos uma casa terrestre. E o que é essa casa terrestre? É o nosso corpo. É onde o corpo coloca, hospeda a alma e o espírito. Mas ele diz que chega um momento em que a casa, esse corpo terrestre, esse corpo humano, ele se desfaz. Ele se acaba. Porque o meu corpo e o teu corpo não é eterno. Ele diz, sabemos que se esta casa se desfizer. Por que Paulo pregava com ousadia? Por que Paulo pregava perante reis, imperadores, autoridades e não tinha medo da morte? Você já pensou isso? Obrigado. Você já pensou isso? Paulo está dizendo, sabemos, quem sabe, quem entende, não tem medo da morte. Paulo ele está dizendo, sabemos que se esta casa se acabar, se esse corpo se desfizer, se essa casa se desfizer, nós temos um edifício. Ele usa a palavra edifício para mostrar estabilidade, firmeza. Por que Paulo não tinha medo de pregar para as autoridades? Por que Paulo não tinha medo da morte? Será se Paulo não sabia da existência da morte? Sabia. Paulo tinha consciência que a morte era uma realidade. Paulo sabia que a morte existia. Paulo sabia que a morte era consequência do pecado. Mas Paulo sabia que o viver no corpo traz angústia. Olhe para mim aqui, são dois tempos. É o tempo humano, é o tempo nessa época. Mas ele fala de uma época eternal, uma época atemporal. Paulo tem duas perspectivas. Ele está no mundo, ele sabe que tem a morte, ele sabe que tem um pecado, ele sabe que tem dor, ele sabe que tem angústia, ele sabe que tem desgraça, ele sabe que tem pandemia, ele sabe que tem doença, mas ele tem uma outra visão, porque o crente tem duas visões, uma visão desta vida, mas uma visão da outra vida que vai acontecer nos céus. Sabe qual é o maior problema hoje, pastor Luiz? Queridos irmãos que estão aqui. O maior problema é porque tem crente que a visão dele não é para o céu. A visão dele é só aqui. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa vida se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis. Tem muito crente que só pensa aqui, ele só pensa na fama aqui, ele só pensa na casa aqui, no dinheiro, nos negócios. A visão do céu se acabou. Quem tem visão do céu sabe que esse corpo tem dor, tem câncer, tem doença, tem gemido. Mas ele diz, queridos irmãos, quando esse corpo terrestre se acabar, não temas, nós vamos receber um edifício lá nas mansões celestiais. Oh, aleluia. Antigamente era uma alegria quando um crente passava para o Senhor. Hoje é uma tristeza. Oh, irmão, lamentavelmente o irmão fulano de tal foi para a glória. O irmão morreu. Se acabou? Não. É só um virar de página. Ele tem uma história na página velha desta vida. Em um corpo que cansa, em um corpo que peca, em um corpo que adoece, em um corpo que desfalece, em um corpo humano que tem pecado. Mas quando a página for virada, que findar a história dele aqui, ele recebe um corpo glorioso e passa a estar com o Senhor Jesus. Ô irmãos, a Bíblia fala, sabe o que eu acho lindo? Leia bem aí, pastor. Gênesis 5, 24. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia fala da história de muitos homens que viveu. Matusalém foi o que mais viveu. E quando você lá, fulano viveu 300 anos, fulano viveu 800 anos, fulano viveu 900 anos. A história continua, a página da história é bonita.
Só que tem uma página que é mais linda. Tem uma página que é mais maravilhosa. Como é que diz? Isso, 5:24. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque. Peraí, como é que diz? E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. Pode ir. E não se viu mais. Acabou. Preste bem atenção aqui, olha. Ele andou nesta terra, ele teve família, ele se casou, mas Deus vai mudar a página. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por quê? Porque Deus o tomara para si. A história dele acabou aqui. Mas só foi um virar de página. A nova história começa lá no céu de glória, com os anjos, com Jesus Cristo, lá na eternal mansão. Paulo está dizendo aqui que ele, na verdade, tinha consciência que um dia esse corpo velho ia se acabar. Esse corpo ia se deteriorar. A morte haveria de tomar conta dele. Mas tem uma coisa, por que Paulo enfrentava a morte? Por que Paulo enfrentava prisões? Por que Paulo enfrentava demônios? Por que Paulo não temia a nada? Porque Paulo sabia que se ele morresse, era só um virar de página. Uma nova história iria começar na vida dele. Queridos irmãos e irmãs, entendam que Paulo ele mostra aqui para nós que ele tinha consciência do que era a morte, do que era o pecado, do que era o corpo, mas ele tinha consciência de uma nova história que se começa no céu. E ele vê a morte aqui apenas como um veículo que lhe conduz para o céu de glória. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo diz assim, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Vocês sabiam que quando Paulo usa esse verbo gemer do grego, ele está dizendo aqui, na verdade, que ele quer algo do céu. Esse gemer aqui era uma esperança de uma coisa melhor. O crente geme nessa terra, não é de reclamação, não é gemer para desgraça, não é gemer com medo, não é gemer reclamando. Ele geme, mas é por uma vida melhor. Ele geme porque ele sabe que tem a promessa do céu de glória. Então Paulo diz, nós gememos, mas ele usa o verbo desejar, que é o verbo almejar ardentemente. Então Paulo, ele não tinha a visão presa nesta vida, ele não tinha a visão na aparência desta vida. Preste bem atenção uma coisa, quando ele usa esse verbo, sabemos, é porque Paulo tinha conhecimento de tudo que vai acontecer com o crente na hora que ele fechar os olhos para essa vida. E saiba de uma coisa, crente que não tem visão do que lhe espera no céu, crente que não sabe o que lhe espera no céu, ele só vive pela vista. E quando ele diz, não vivemos pela vista, ele está dizendo, eu não vivo das aparências. Tem crente que se apegou às aparências desta vida. Ele está como a mulher de Ló. É apaixonado pelo mundo, é apaixonado pela casa, é apaixonado pela glória desta vida, é apaixonado pela riqueza deste mundo. Tem crente aí que é tão apegado por este mundo que perdeu o fervor de Deus, perdeu a alegria de viver, perdeu a alegria da igreja. Mas Paulo diz, nós não vivemos por vista, ou seja, pelas coisas que nos apresentam, pelas aparências. Nós vivemos pela fé. E sabe o que é viver pela fé? Pits do grego. A palavra aqui, viver pela fé, é crendo na Bíblia, é crendo em Jesus, é acreditando no que Ele fez, é acreditando no que Ele prometeu, é acreditando nas promessas dos céus. Como é que tu estás vivendo? Por vista ou é só por fé? Vocês podem observar, queridos, eu estava hoje mesmo olhando na internet alguns cultos, e aí eu vendo o irmão nos cultos, um mexendo em celular, o pastor pregando, outro conversando com o irmão, outro sentado, o irmão cantando, ninguém louva mais, e eu estava entendendo uma coisa, eu sei que Deus pode usar, eu sei que Deus pode mexer. Eu já preguei aqui que a pandemia não vem de Deus, que a pandemia é consequência do pecado do homem. Mas Deus se vale desse mal para também sacudir a figueira. Porque o que tem de crente vivendo só das aparências, e com aparência não são poucos.
Crença de fachada, glória a Deus de fachada, aleluia de fachada. É pregando evangelho para ser rico, é pregando evangelho para ser famoso, é cantor que só vai cantar se der tanto, é pregador que só vai pregar se der tanto. Olha para cá, Deus quer homens e mulheres vivendo para Ele pela fé e não por vista. Tem crente aí, eu só sirvo a Jesus se Ele me curar, eu só sirvo a Jesus se Ele abençoar a minha casa, eu só sirvo a Jesus se Ele abençoar. Olha para cá, a Bíblia diz em Hebreus 11, 33, 34 até 37, os quais por meio da fé foram cerrados ao meio, foram perseguidos, banidos, perderam os seus bens, mas não negaram a fé em Jesus Cristo. Se a tua vida se limitar apenas ao que você está apegadinho aí, você já se acabou. Já se acabou. Já se acabou. E Paulo começa aqui, olha, queridos, se tudo aqui se acabar, olha para cá, crente salvo, se tudo aqui se acabar, se tudo aqui se acabar, se acabar o carro, se acabar a casa, se acabar a fazenda, se tu se acabar nesse corpo mortal, mas se tu tens uma esperança, se tu tens a garantia do céu de glória, é só o virar da página. Oh, glória a Deus. É só o virar da página. É só o virar da página. A gente hoje, queridos pastores e irmãos que estão aqui, hoje a igreja é o pastor dizendo, vamos nos animar, meus irmãos, vamos nos alegrar, vamos servir a Deus. Se todo crente soubesse, como Paulo sabia, ele era alegre todo o tempo, ele era animado todo o tempo. Vocês podem observar aqui, que Paulo pregava em meio a cadeias, prisões, Paulo era acusado, Paulo passava noite, frios, perseguições, assaltos, rejeitado, caluniado, criticado, açoitado. Mas por que ele não desistia? Por que ele não dizia, hoje eu estou desanimado? Tem crente que é só com isso, eu estou desanimado, pastor, eu estou desanimado. Irmão, você vai à igreja? Não, estou desanimado, lá eu vi um negócio que eu não me agradei, pastor pregou uma coisa, eu não gostei, e olha aqui, esse aqui era ataca, esse aqui era prisões, esse aqui era luta, esse aqui era aflições, ele foi até decapitado por causa do evangelho. Mas se você analisar Paulo, ele olha para cima, e ele quando vê as lutas, ele quando vê os problemas, ele quando vê doença, ele quando vê morte, ele diz, meus irmãos, se esse corpo vem se acabar, se essa casca vier se desfizer, se essa bainha vier se acabar, não fiquem com medo, não fiquem medrosos, nós temos um edifício nos céus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se teu corpo vai estar cheio de ferida, meu irmão, se tu tem aí uma doença velha no teu corpo, se tem um tumor velho no teu corpo, se a gente já orou e Jesus não te curou, mas olha para o teu corpo agora e diz, se essa casa vier se acabar, eita Deus, se essa casa vier se acabar, eu vou para uma casa melhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. João 14, 1-2, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós temos que entender isso aqui esta noite. Você precisa entender isso esta noite. Olha para mim aqui agora. Deixa eu dizer uma coisa. Sobre a questão da morte, você como cristão precisa entender isso. Primeira coisa que você tem que entender, eu já falei as várias visões, interpretações que as pessoas têm sobre a morte. A segunda coisa é, quando o crente morre e o ímpio morre, qual é a diferença, pastor Oziel? Qual é a diferença? Eu vou mostrar. Abra aí Lucas 16, 1, 2, 3. Nós temos dois destinos. Paulo diz, eu sei para onde eu vou quando eu morro. Eu sei para onde eu vou, o meu endereço é o céu. Eu tenho uma casa, uma morada, um edifício no céu. Observem bem, vamos lá, pode ler aí. Isso. Ora, havia um homem rico. Isso. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Muito bem. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheiro de chagas à porta daquele,
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Peraí. Para onde é que ele foi levado? Para o seio de Abraão. Morreu quem? O mendigo. Isso, e foi levado para onde? Para o seio de Abraão. Preste bem atenção, vamos lá. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, Isso. estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pronto, tá bem, obrigado. Preste bem atenção, olha bem para cá. Se morre um crente agora, preste bem atenção. Se morre um crente agora, um crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, um crente comprado pelo sangue de Jesus, vida santa, que viveu por fé, preste bem atenção. Viver por fé é pisar esse mundo velho. Viver por fé pode ter pandemia, pode ter desgraça, pode ter doença, pode ter falta de emprego, pode ter falta de dinheiro. Viver por fé é saber que uma morada maior nos aguarda. E quando você fecha os olhos para esta vida, a casca velha se desfez. Gênesis 3, o que é pó, volte ao pó, não é isso? O espírito volta a Deus, a casca se acaba. O que vão botar lá na sepultura, quebrar. Sepultura é quebrar. Vão botar teu corpo lá. Ele vai ficar lá até o dia que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Ele vai ressuscitar teu corpo, mas teu espírito é que está com Deus. Quando o crente morre, a primeira coisa é que o espírito dele vai para o céu. Eita, glória a Deus. Vai para o céu. Tem 4 coisas que o crente sabe sobre a morte. Primeiro, o crente sabe que a morte é um estado consciente, não é sono. Não é sono. Segundo, o crente sabe que na hora que morre, ele não vai para purgatório. Na hora que morre, ele não vai para uma ilha. Na hora que morre, ele não vai para um lugar cheio de mulher. Na hora que ele morre, ele vai para pertinho do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus. Paulo diz lá em Filipenses 1:23, eu estou em aperto, porque tem hora que eu quero ficar, mas tem hora que eu quero ir porque está com o Senhor. Ele não falou, primeiro eu vou no purgatório, primeiro eu vou numa ilha, primeiro eu vou passar pela transmigração, primeiro eu vou descer. Não, ele disse, eu vou estar com o Senhor. Eita, glória a Deus. Lá é um local em que as pessoas estarão conscientes. A terceira coisa, a morte para o crente é bênção. Porque além dele entrar para um estado de gozo, paraíso. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele vai entrar nesse paraíso. Eu já falei aqui, Jesus disse para o ladrão lá em Lucas 24. Lá em Lucas, quando Jesus fala, acho que é no 23, não é isso? Quando ele fala, eu já li aqui para vocês. Ele diz ao ladrão na cruz, tu estarás comigo no paraíso. Eu já expliquei o que é paraíso. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. O crente tem essas 4 conotações. Ele sabe que quando morre, ele vai estar vivo na presença. Se você ler a palavra do Senhor, Deus diz assim, ó, o nosso Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus de quem? E a Bíblia diz lá em Mateus 17, estava com ele Moisés, estava com ele Elias. Se está com ele, eles não estão mortos, eles estão vivos. Então essas 4 coisas o crente tem que saber. Outra coisa que eu já expliquei aqui no período interbíblico é que surge essa ideia de que o paraíso ficava embaixo. Mas não tinha essa ideia antes, sempre ficou para cima. Quando você lê Mateus 6,10, quando você lê a oração do Pai Nosso, lá está escrito, Pai Nosso que está nos céus, sempre foi para cima. Essa ideia surgiu no período interbíblico, de que ficava 2 lugares embaixo. Aí depois da morte de Cristo foi transferido. A Bíblia não fala isso. Agora quando o crente morre, na hora que o crente morre, fechou os olhos para esta vida, a carruagem de Deus vem te buscar. Eita, glória a Deus. Ele leva teu espírito ao paraíso. Eita, glória a Deus. E tu vai estar em um estado de gozo, de uma bem-aventurança gloriosa, inexplicável com Deus, até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Crente, na hora que fecha os olhos para esta vida, ele vai direto para a presença de Jesus.
Eu me lembro que eu li uma história de uns irmãos que estavam sendo perseguidos, daqueles mártires, e quando cavaram vários buracos para enterrar os crentes vivos, porque queriam que eles negassem a Jesus, e pegaram um e colocaram num buraco. Enquanto aquele crente estava naquele buraco agonizando, uma pessoa da plateia que estava assistindo aquela cena, ele viu quando um anjo desceu e colocou a coroa na cabeça de um crente. Aquele homem olhou e disse assim: eu quero Jesus desses crentes e pode cavar um buraco também para mim, porque agora eu vi um anjo trazendo coroas para eles. É assim a vida do crente. A Bíblia diz que na hora que ele morre, vem os anjos e levam o espírito para Deus. Agora, se morre o ímpio, desviado, sabe o que acontece? O corpo vai para a sepultura e a sua alma desce para o Hades, ou Sheol. São duas palavras, uma é hebraica e outra é a grega. Habitação das almas dos mortos, que lá também estão conscientes que vão descer para o abismo sem Deus. Porque você tem Hades, Sheol, palavra grega, palavra hebraica, que falam disso. Não é sepultura, sepultura é Kebá, ou Kebé. É isso que é no hebraico. Agora, eles vão para esse lugar, como a Bíblia está descrevendo aqui. E alguém fala, não, o inferno era um monturo fora da cidade, Tártaro, Geena. Quando se fala de Tártaro e Geena, trata da prisão de demônios, como está lá em Judas 2. E o outro é o castigo para o ímpio, que não temeu a Deus. Quem morre em balada, quem morre de faca, quem morre no pecado, quem morre na desgraça, vai ressuscitar para descer ao fogo do inferno. Agora, quem morre com Cristo, quem morre com Deus, vai ressuscitar para a vida eterna. Mas nesse momento já goza da paz com Deus. Então prestem bem atenção uma coisa. Quando Paulo escreve aqui, ele diz assim, olha o que ele diz aqui, leia bem aí, pastor, o versículo 6 do mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, só para vocês terem uma ideia. Olha como é lindo isso aí, olha como é lindo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Como é que ele diz? Estamos sempre de bom ânimo. Agora vem para cá, para aí. Como é que ele está dizendo? Estamos sempre de bom ânimo. Como está de bom ânimo se tem perseguição? Como está de bom ânimo se tem pandemia? Como está de bom ânimo se a vida aqui ela tem problemas? Quantos não estão pensando aí como é que vai ser a igreja após pandemia? Como é que vai ser a igreja depois dessa crise? E esse homem aqui morreu com crise. Morreu na crise. Em 2 Timóteo 4, 7, 8, Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a tantos quanto amam. Olhem para cá, como é que Paulo, no meio de tanta luta, de tanta perseguição, gemendo, ele diz gemendo nesse corpo. Nesse corpo nosso aqui sentimos cansaço, sentimos doenças, sentimos tristeza, sentimos opressão, depressão. E como é que ele diz que está sempre animado? Hoje tem crente que tem uma gripezinha, aí ele já diz assim: eu estou desanimado, irmão, Jesus não me curou. Tem crente que o comércio fecha, tem uma crise, ele diz: meu irmão, não sei, Jesus não está olhando para mim, eu sou tão dizimista, eu sou tão fiel, e ele não está olhando para mim. Hoje tem irmão que passa uma prova, meu Deus, eu estou desanimado, que as coisas não estão dando certo para mim. E como é que esse Paulo, tu talvez nunca passou o que esse homem passou, e no meio dessa prova toda, ele diz assim, como é que ele diz? Olha como é que ele diz: porque estamos sempre de bom ânimo. Eita, vira para cá. Estamos sempre de quê? De bom ânimo. Olha, vire aí para o teu marido e pergunta: meu bem, tu estás de bom ânimo? Pergunte para o teu filho: tu estás de bom ânimo? Pergunta para a tua mulher: como é que Paulo estava de bom ânimo, pastor Zé? Olha para mim aqui, crente salvo, como é que podemos estar de bom ânimo? Tem irmão que está me dizendo: pastor, agora um obreiro me ligou: pastor Zé, eu estou com medo, é porque a igreja está cheia de crente que está com a mente perturbada diante dessa crise. Pois eu não sei mais, meus irmãos, eu não sei mais o que vamos fazer, porque deixa eu dizer uma coisa, Paulo, no meio de uma luta dessa,
de uma problemática dessa, de uma luta, de um gemido, de perseguição, de calúnia, de açoites, de provas, e ele sabia que até ia ser morto, ele estava na prisão para ser decapitado. Esse homem escreve dizendo: eu estou sempre de bom ânimo. Sabe por que ele sempre estava de bom ânimo? Por duas razões. Duas. Uma, eu vou pedir o pastor, leia bem aí. Leia aí no versículo 5. Olha por que ele estava sempre de bom ânimo. Olha para cá. Vai lá. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Pronto. Quem nos preparou para isso aí foi Deus. O qual nos deu também o penhor do Espírito. Ei, o que ele deu? O penhor do Espírito. Tu é formado em direito. O que é o penhor? Uma segurança, uma garantia. Olha aí, bota ali na cara dele. O que é o penhor? É uma segurança, uma garantia. O que é o penhor? Segurança, garantia. Olha aqui, olha agora para mim aqui. Penhor é segurança. Sabe por que Paulo olhava, via desgraça, via doença, enfrentava perseguição, enfrentava luta e não desanimava? Sabe por quê? Porque ele sabia que dentro dele tinha um Espírito Santo. Ele olhava para o céu e sabia que tinha uma promessa. Ele sabia que essa página de dor, de angústia, de perseguição, essa página de doença, essa página de pandemia, ela ia logo se acabar. E na hora que virar da página, oh, glória a Deus. Na hora que virar a página, se discutir num céu de glória. Esse corpo cheio de dor será curado e transformado. E aí ele diz: tem um Espírito de Deus em mim. O Deus colocou o penhor, é a garantia. Eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou sendo sacudido. A taca está comendo, a dor está vindo, a economia não está bem, o Brasil não está bem, o mundo não está bem, mas eu estou bem. Sabe por que eu estou bem? Porque o Espírito me diz que já a história vai mudar. A página vai virar. Ei, morreu gente aí na tua casa, morreu teu pai, morreu tua mãe, tu estás triste. Ei, pastor, morreu tua esposa, morreu teu filho. Olha para cá, só um pouquinho de tempo, a página vai já virar. A página vai virar. E sabe o que é que ele diz? E eu estou sempre animado. Sabe por que ele diz que está sempre animado? Primeiro, ele tem um Espírito Santo na vida dele como garantia. Segundo, ele não olha para o mundo com os olhos naturais. Ele olha com os olhos da fé. Se tu olhar para esse mundo com os olhos naturais, tu sempre vai estar desanimado. Se tu olhares para esse mundo com os olhos carnais, você sempre vai estar triste, chorando, com depressão, pelos cantos da casa, choramingando. Agora, se tu tiveres o Espírito de Deus e saber que tem coisas melhores aí para nós, tu vai se animar. Cadê aquele hino? Bota bem aqui. Tu vai se animar.